Olá para você que nos acompanha pela Rádio Defensoria, eu sou Adriana Carla com mais uma edição do Entrevistas DPE, como sempre trazendo até você muita informação, muita novidade, e a que nós estamos trazendo agora, nós vamos falar sobre oficina gratuita de escrita criativa e é promovida também por acadêmica de letras da Universidade Federal de Roraima. Aqui no Entrevistas DPE, tudo isso você acompanha. E nós vamos conversar com a Ingrid Moura, acadêmica de letras da universidade. Ela já está aqui com a gente e vai estar falando aí sobre a oficina para a gente. Ingrid, seja muito bem-vinda ao Entrevistas DPE. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. E fala para a gente como é que essa ideia surgiu, qual foi a necessidade, conta aí a tua história para a gente de início e o que te motivou a escolher, né, o curso de letras e houve aí algum momento ou influência especial que te levou a essa decisão? Bom, eu acredito que o curso de letras era algo que estava destinado, sinceramente, na minha vida. Porque quando eu era pequena, eu falava muito, eu quero ser professora de inglês, sem ter tanta noção dos desafios da docência. Aí eu fui crescendo, aí eu fui querendo outros cursos, outros que dizem que, no caso, seria mais fácil para o mercado de trabalho, etc. Quando eu cheguei no terceiro ano do ensino médio, eu fui para um curso totalmente diferente, escolhi medicina veterinária. Olha só. E foi numa época bem difícil, porque foi pandemia, 2020. Então, digamos, eu sempre brinco que eu estudei 2 semanas de medicina veterinária, mesmo estudando um semestre inteiro, né? Mas a maior parte dele foi remota. Então, eu acabei desistindo por questões pessoais. E nessa época, eu estava muito indecisa o que eu iria fazer. Eu saí sem ter uma ideia. E a gente acaba levando uma carga emocional muito forte. A gente fica sem saber o que fazer. E foi nessa época que eu repensei a docência. Pensei em diversos cursos, música, matemática, tudo muito, muito longe do que é letras, né? Então, eu escolhi letras e, de certa forma, foi como descobrir um novo caminho para a minha vida. Eu olhei e pensei, nossa, isso aqui era a Ingrid esse tempo todo. Eu só estava num caminho diferente. Eu estava tentando seguir um caminho diferente. Então, foi sim uma decisão muito importante na minha vida. Com certeza, mudou muito meu caráter ao longo do tempo. Agora eu estou no 7º período. E tem sido uma experiência muito bacana. Que maravilha. Foi um processo assim que você levou para se autodescobrir, né? Realmente, aquele curso que você se identificava e agora você se descobriu e que gosta aí, está cursando Academia de Letras, né? Muito bacana. E como é que tem sido para você viver essa experiência universitária, né? Sabendo que, infelizmente, muitos jovens ainda não têm aí acesso a essa oportunidade, até por questões sociais mesmo. Eu me sinto privilegiada, principalmente dentro da academia. Eu descobri que eu tinha esse privilégio, apesar de também ser de classe social baixa. Mas eu descobri que muitas vezes as pessoas, elas até entram na faculdade, mas não permanecem justamente porque elas precisam trabalhar. E o curso de letras, muitos cursos também, mas o curso de letras, ele é vespertino noturno. Dificilmente alguém consegue conciliar as duas coisas. E por que isso era uma realidade diferente para mim? Não porque eu sou cheia da grana, mas porque a minha família ela sempre bancou meus estudos. Minha mãe e meu pai sempre disseram, Ingrid, não se preocupe com nada, apenas estude. E foi sempre isso que eu fiz. E quando eu cheguei e eu vi a realidade, pessoas entrando, pessoas deixando de entrar, aí eu percebi que realmente existe essa separação. Essa dificuldade, né? Essa desigualdade grande. Principalmente por causa do tempo, porque não é só concilia com o meu trabalho, aí não dá certo, mas porque a pessoa não tem tempo de estudar em casa também. Entrar na academia, ficar na academia exige muito de você, então... Exige muito tempo, né? Exige tempo de dedicação, fazer os trabalhos, as pesquisas.
Então, tudo isso exige muito do ser humano e, às vezes, infelizmente, tem pessoas que não conseguem. Então, eu enxerguei esse privilégio. E eu espero também que a faculdade ela possa enxergar para ser cada vez mais inclusiva. Inclusive, eu descobri que no curso de letras eles estão trabalhando para fazer mais disciplinas noturnas. Deixar mais flexível o tempo, né? Para aquela pessoa que realmente está ali se virando para sustentar a casa juntamente com a família. E a gente vê muitos jovens no mercado de trabalho muito cedo, trabalhando. Não é em si para si. Muitas vezes é para ajudar o pai, a mãe em casa, principalmente para ajudar a mãe, né? Nas questões financeiras, até do próprio autossustento. E aí, como é que um jovem desse, ele vai conseguir... ele pode até passar, né? Na Universidade Federal, na estadual, seja ela em qual for, e de repente ele tem que parar ali no meio do caminho, ou até mesmo no início, né? Como você disse que já viu muitos jovens desistindo, porque tem que trabalhar. Esse período em que os estudos acontecem, nem todo mundo tem a sua hora disponível, muitos precisam trabalhar, principalmente o horário, né, de trabalho, o da manhã, o da tarde, o horário noturno, ele sempre é mais viável, sempre, né? Sim, inclusive, eu lembro que eu tive um colega, eu entrei no ensino médio, num colégio integral, que tinha que fazer prova para passar, e ele disse que passou, só que ele não entrou por causa do trabalho. E eu lembro que na época, eu fiquei muito indignada, assim, como assim? É o Instituto Federal, e aí você vai largar para trabalhar, mas você está estudando justamente para trabalhar, não sei o quê. Só que aí, realmente, depois de muito tempo que eu vi chegar a essa realidade. Então, isso realmente abre a nossa mente. Você que está hoje no meio, está estudando, né? Graças a Deus tem o suporte da sua família. Você tem visto muito, né, Ingrid, essa dificuldade de muitos jovens começar e não continuar, parar no meio do caminho e ali não concluir a sua graduação, que isso é muito preocupante, né? Porque ele está com aquele emprego X ali, para ajudar a sua família, mas enquanto que tiver um nível superior, digamos, aí uma formação, isso vai abrir muitas portas, né? É uma profissão ali que ele está se formando. E aí ele para no meio do caminho ou então no início, isso dificulta mais ainda, né? Essas questões, simplesmente por questões de horários, né? Podendo ter mais flexibilidade para poder atender esse público que precisa também trabalhar. E a universidade é gratuita justamente para isso, para atender o público. E que bom que você, exato. E que bom que você está compartilhando com a gente essa questão deles estarem estudando aí um método, né, que possa facilitar a vida desses estudantes. O curso de letras, no caso, porque os outros cursos de licenciatura, graças a Deus, a maioria já é noturno, então é compatível com a classe trabalhadora. Muito bem, isso é bom ouvir, isso é bom saber, para que muitos que forem ingressar nessa jornada não desistam, continue persista, não é isso, Ingrid? Exatamente. Ingrid está na caminhada e vai chegar até o final, se Deus quiser, com a sua graduação. Mas fala para mim quais eram aí as suas expectativas, né, ao entrar na graduação em letras e como é que tem sido atendidas até agora. Bom, quando eu entrei no curso de letras, eu fiz uma pesquisa, né? E eu sempre gostei bastante de escrever. E eu falo no sentido de escrita criativa. Eu entendi que o curso de letras não é um curso focado em te ensinar a ser escritor, mas eu pensei, eu quero ser professora. Isso era um desejo desde pequena. Eu quero ser professora. O mais compatível com a pessoa que eu sou é cursar letras. Então, eu entrei sem ter tanta ideia do que seria. Inclusive, entrei em letras e literatura. Eu falei que queria ser professora de inglês. Acabei entrando em letras e literatura. Então, eu cheguei lá e uma das primeiras coisas que eu descobri é que eles estudam... Qual foi a pergunta mesmo? Sobre... Quais eram aí as tuas expectativas, né, para entrar na graduação em letras e como é que elas têm sido atendidas até agora? Tá certo. Porque eu descobri que eles estudam a linguagem de uma forma muito diferente do que a gente estuda na sala de aula. E foi justamente isso que estava me impedindo de entrar no curso de letras, porque eu não gostava tanto da disciplina de língua portuguesa. Mas eu entrei no curso de letras visando outros motivos e acabei descobrindo que a língua portuguesa é muito mais interessante,
porque a gente não foca nesse lado formal da língua, necessariamente, como a gente geralmente estuda em língua portuguesa, mas a gente expande. A linguística, ela fala sobre a língua no contexto social, em todos os contextos, na verdade. Então, foi bem interessante, inclusive eu me aprofundei e agora eu já estou trabalhando no meu TCC em estudos linguísticos. Ai, que legal, que bacana. Eu digo sempre assim, quando a gente não conhece ainda a situação, que você passa a ter o conhecimento, você passa a gostar. Porque a gente não gosta do desconhecido, né? E você passou a conhecer e passou a se identificar e passou a gostar. Eu pensei, será que eu vou gostar? Não sei o quê. E aí eu simplesmente me descobri, sou uma nova mulher. Que coisa boa, que maravilha. Você já está cursando a licenciatura, né? Como você tem sido aí na sua formação enquanto futura professora, que você disse que quer ser professora, né? Sim. O curso de letras, ele oferece alguns programas. Entre eles tem o programa do PIBID, que foi a minha primeira entrada nessa docência. O PIBID é o programa de iniciação à docência e lá a gente realmente são bolsistas que vão para a sala de aula e aprendem com o professor sobre a sala de aula, etc. A gente fica lá, observa e trabalha alguns projetos junto com o professor de língua portuguesa. Então, eu tive essa oportunidade e eu descobri um outro lado da docência. Porque, assim, a gente, quando está estudando lá no ensino básico, a gente olha o professor e pensa que é só isso. Mas a gente não tem noção de todo o processo. Então, entender todo o processo, entender a dinâmica do processo de ensino-aprendizagem foi muito diferente no PIBID. Então, me fez enxergar a docência como algo muito mais profundo do que apenas a questão da sala de aula. A docência é entender o seu aluno, como eu falei, entender o contexto social, as lutas sociais por que ele está passando. Acaba sendo, a educação é política. Ela acaba sendo essa questão, a gente precisa ser inclusivo, a gente precisa conversar com o aluno, a gente precisa fazer ele participar, a gente precisa entender. E é todo esse processo. E a gente pensa, não, é só ensinar gramática, é só ensinar literatura. Só que dentro desse ensino tem vários processos, inclusive de autoconhecimento. Então, realmente, foi uma grande experiência. E para você ver, né? Olha a forma que você já está falando, o conhecimento ele transforma, não é isso? Exatamente. E é muito bom você compartilhar, estar relatando essa tua experiência já como acadêmica, para muitos jovens que vão ingressar, que ainda estão, assim, se decidindo o que é que querem, que curso querem cursar, já vendo assim, você falar com tanto amor que você se identificou com letras, está cursando e está redescobrindo aí um novo horizonte, um novo mundo. Você disse que se transformou através disso e que essa transformação vem aí servir de exemplo também para muitos jovens que estão começando, que vão começar, que vão prestar vestibular. Você, assim, é um exemplo, né? E é muito bom estar compartilhando isso aqui com você agora. Há algo na sua trajetória, Ingrid, na sua trajetória acadêmica, que mais te marcou aí ou te surpreendeu desde que você ingressou na universidade? Justamente. A questão da linguística me surpreendeu. A questão de ser professora me surpreendeu bastante, porque eu lembro que eu pensava que bastava ter a didática certa, bastava fazer o plano certinho. Porque, às vezes, talvez, olha o preconceito, talvez o professor não se esforçou o suficiente, talvez o professor não se importou o suficiente. Aí eu chegava lá com todo o meu amor e carinho e é uma sala de 35 alunos, como é que eu vou atender todo mundo? Como é que todo mundo vai entender o que eu estou falando? Então, é a questão do sistema educacional também. Por isso que eu falo que a educação é política. A educação, educar não é para todo mundo, mas a educação é interesse de todo mundo. Porque todo mundo precisa da educação. Então, insistir, investir na educação, investir nos recursos de educação,
porque a gente precisa cada vez mais. Que bom que a educação está sendo acessível, mas a gente precisa dos recursos para ela ser acessível. E tudo isso eu aprendi vivendo nas minhas experiências no PIBID e em outras oportunidades que eu tive na docência, das experiências dos próprios professores, porque os nossos professores universitários, eles também passaram pelo ensino básico e eles ensinaram muito do que nós vemos em sala de aula, eles já falaram há muito tempo. Então, sim, essa é a parte sim, que mudou, uma parte que me transformou. Maravilha. Você também participa do programa de educação, né, tutorial em letras da Universidade Federal. Você pode explicar de forma simples o que é esse programa e como é que ele funciona dentro da universidade? O PET, o Programa de Educação Tutorial, ele é um dos programas, como eu já mencionei o PIBID, né, que é um programa para iniciar a docência. Tem o PIBIC, que é o Programa de Iniciação Científica, e o PET, ele geralmente junta vários núcleos, e ele é dividido em 3 eixos, que é ensino, pesquisa e extensão. A parte do ensino é exatamente essa oficina que eu estou promovendo, e outros alunos, eles geralmente fazem monitoria também, que seria participar da disciplina que você já cursou como monitor, para ajudar outros alunos acadêmicos. E a parte da extensão, uma coisa que o PET Letras especificamente faz muito é promover eventos. E nós somos um grupo de 12 pessoas, 12 alunos e uma tutora, e nós fazemos essas extensões todos juntos, nós organizamos bastante. E a parte da pesquisa é se envolver em uma pesquisa com o professor orientador ou com o orientador e um grupo de pesquisa. E o que essa vivência, né, tem acrescentado aí à sua formação pessoal e profissional também? Do PET? Sim. Pois é, o PET eu entrei nele recentemente e o que eu tenho aprendido muito no PET é a questão da autonomia. O PET, ele abre muitas portas, inclusive eu estou aqui por causa do PET. Muito legal. Por causa da minha oficina que eu fiz, por causa do PET. Então, eu recomendo muito a gente vai abrir novas seleções, né? E eu sempre falo para os alunos, entre no PET, porque ele te incentiva a ter essa autonomia. Porque para organizar eventos, para ministrar oficinas, para participar de pesquisas, tudo isso exige muita autonomia e, às vezes, a gente distraído, cursando as disciplinas, a gente fica, às vezes, um pouquinho fechado. Então, o PET, ele meio que abre a porta para você explorar a universidade, explorar essa academia. Muito bem. E pensando no mercado de trabalho, Ingrid, que muitas vezes ele também é limitado, né, para profissionais da área de letras. Você sente que a sua vivência aí no programa de educação tutorial em letras da Universidade Federal, ele tem te preparado melhor para enfrentar esses desafios? Sim, como eu disse, além da autonomia, né? Porque no mercado de trabalho a gente precisa de proatividade, a gente precisa de autonomia. E o PET, ele também garante mais confiança, mais experiência. Você consegue falar melhor, você consegue se sentir mais ativo nas atividades, você cria contatos, cria relações. Tem gente que já viajou para fora do estado por causa de eventos do PET. Então, realmente, é uma oportunidade. Se você quer conhecer melhor, mas não sabe, quer conhecer melhor o ambiente acadêmico, mas não sabe exatamente como começar, comece sendo uma petiana. Não são todos os cursos que tem o PET. E também ajuda também na questão do currículo, né? Que é muito importante, principalmente para quem for continuar na academia, fizer mestrado, doutorado, enfim. Maravilha. E você já participou ou está envolvido em algum projeto, né, de pesquisa dentro da universidade? Você pode contar um pouco sobre isso? Sim, o meu TCC. Eu também já participei de pesquisa no PIBID. Ele não é tão voltado para pesquisa, mas juntos com as nossas experiências, os alunos fizeram um relato de experiência que virou capítulo de livro. Então, foi bem bacana participar disso. E atualmente eu estou fazendo meu TCC em estudos linguísticos.
Bacana. E enquanto as ações de extensão, né, que aproximam aí os estudantes da comunidade externa, como é que tem sido aí a sua participação? O que que você tem aprendido com essas experiências? Pois é, como a minha entrada no PET ainda é recente, eu não tive tanta oportunidade com a comunidade externa. Mas durante a minha graduação, eu já participei de um projeto de extensão que foi muito bacana. Foi junto com um professor da área de secretariado. Ele, ele, nós fomos até o Caritas ofertar um curso de língua portuguesa para estrangeiros. Então, eu conheci uma nova comunidade e foi realmente um desafio, porque eu não falo espanhol. Olha só, mas essa convivência acaba que você pega um pouquinho de experiência, né? Vivenciando Sim, isso, você acaba tendo mais conhecimento, abrange aí dessas pessoas que estão adentrando, né? Os venezuelanos. A gente acaba que tendo mesmo aí contato com eles e aprendendo um pouco do espanhol, né? E você tem ministrado também agora uma oficina, né? Escrita e criatividade é o nome, né, da oficina. E estratégias aí para prática, né, de escrita, que criava aí em sala de aula. Como é que surgiu essa ideia? Conta pra gente, como é que tudo se iniciou aí para ter o começo dessa oficina? bom, quando eu entrei no curso de letras, eu tive o interesse na escrita criativa, primeiramente. Mas quando a gente entra no curso, a gente entende que são outros assuntos. A gente estuda assuntos acadêmicos, científicos, então não tem tanto espaço para criar. Só que o professor Eduardo, ele é um professor e também é escritor, e ele ofertou o projeto de extensão que é Oficina de Escrita Criativa. E eu participei em 2023. Então, quando o PET abriu essa oportunidade, a primeira coisa que eu pensei, oficina de escrita criativa. Só que o que aconteceu? Eu não tinha tantas técnicas para ensinar a escrita criativa na prática, mas eu tinha o desejo de adaptar a escrita criativa para a didática. Por quê? Porque muitas às vezes não tem tanto costume com a escrita, com essa parte de escrita criativa, escrever poemas, prosas, mas eles têm interesse em diversificar a aula. Então, eu abri justamente pensando na licenciatura de letras e está sendo uma experiência bem bacana. Inclusive, a gente começou a nossa primeira aula hoje. Que bacana! Aí, semana que vem tem outra nesse mesmo horário, 10 horas, às quarta-feiras. Quem participa? É aberto. É aberto ao É aberto, na público. verdade. Olha que bacana. Como é que vocês divulgam para que outras pessoas possam ter o conhecimento da oficina, para que possam também estar participando, né? A gente Assim, divulga no Instagram do Pet Letras e de lá vai espalhando. vai espalhando boca a boca, as pessoas vão O site compartilhando e da assim vai, FRR né? também, Maravilha. Instagram. Como é que foi o processo de planejamento da oficina? Você teve aí apoio dos seus colegas, professores ou programa de educação tutorial em letras da Universidade Federal, PET? Pois é. Como eu disse, quando eu pensei primeiramente a oficina de escrita criativa. Aí eu fui adaptando para a questão da didática e esse semestre, no total, ele tem me ajudado muito. Foi a minha primeira experiência de estágio e a minha professora de estágio, ela trouxe um livro para gente estudar e era sobre escrita interativa. E não era exatamente sobre a escrita criativa, mas sobre a escrita em língua portuguesa. Então, eu vi tudo que ela estava explicando sobre escrita, expressão, e eu vi, nossa, isso aqui se encaixa muito com escrita criativa. E eu pensei, as pessoas precisam saber disso. sobre como ensinar a escrever, sobre como enxergar o aluno e como ele está escrevendo, está se expressando e se comunicando, que foi outro assunto que eu também levei para o meu TCC, então tá tudo se conectando. Então, eu comecei a desenvolver de escrita criativa, eu passei para escrita e criatividade. Então, essa aula foi sobre a escrita, eu expliquei toda essa parte teórica,
E na aula que vem a gente vai se aprofundar nessa parte criativa da escrita. Maravilha. E Ingrid, você como estudante de graduação, né, o que significa para você ter a oportunidade de conduzir uma oficina dentro da universidade? Está sendo muito, muito bacana. Eu pude ter experiências em sala de aula com diferentes públicos, como eu falei, venezuelanos na sala de aula, mas é a primeira vez que eu estou ofertando uma disciplina para acadêmicos. Então, foi outra linguagem, foi outro tipo de interação e tem sido bem interessante porque a gente troca ideias, pessoas que tiveram experiências com a docência também, experiências com a escrita criativa, foi muito bom. E dessa forma assim que você está fazendo, já dá uma oficina aí já para exercer o papel de educadora, né? Como é que é para você estar nesse lugar de troca, de escuta com os outros alunos? Como é que é esse feedback? Pois é, foi como eu disse. Eu acredito, quando estava fazendo aquela oficina, eu pensei assim, eu vou sair de lá aprendendo alguma coisa nova. Eu tenho certeza que o que eu falar não vai ser só de mim, mas vai ter uma troca de ideias e foi o que aconteceu. Uma troca de experiências, a gente teve pessoas de fora, a gente teve calouros de letras que estavam aprendendo, se interessando, a gente teve pessoal de Libras, de pedagogia, então foi uma troca de ideias fascinante. Com certeza. O que você espera, né, dos participantes da oficina, que eles levem consigo após essa experiência? Nesse primeiro dia, eu espero que eles entendam o propósito da escrita, porque a minha ideia era justamente apresentar a escrita fora desse lado bloqueador que a gente passa para o aluno e ele simplesmente não sabe escrever. Como assim não sabe? Você tem algo a dizer, eu tenho certeza que você tem algo a dizer. Então, entender a escrita como um mecanismo de expressão. Esse foi o meu principal objetivo. Muito bom. E para a gente finalizar, que mensagem você deixaria, né, para os jovens que sonham em ingressar aí no ensino superior, mas enfrentam obstáculos no caminho? A Universidade Federal, ela é uma grande porta. A gente tem desafios nesse ingresso, questões de horário que eu falei, mas a gente tem que entender que esse ensino gratuito é um direito. Não é um privilégio, é um direito. E a gente vê que está sendo cada vez mais difícil. Tem pessoas atacando as universidades federais. Então, o que eu peço não só para aqueles que pretendem ingressar, mas para toda a comunidade, como eu disse, a educação é política, a educação é do interesse de todos. Defenda a Universidade Federal, porque aqui a gente não está desperdiçando seu dinheiro, a gente não está desperdiçando seus impostos. Olha o tanto de coisa que a gente está desenvolvendo, transformando vidas. Exatamente, maravilha. E assim como você, tantos outros jovens consigam, né, cursar em uma universidade, que tenham a oportunidade, que esses horários sejam flexíveis para os demais que queiram cursar. Inclusive, eu já queria aproveitar e se alguém tiver interesse no curso de letras, ingressar na Universidade Federal, dia 29 e 30 de junho, se eu não me engano, vai ter o evento FRR Portas Abertas. Então, vocês podem ir lá, vai ser no prédio do CAF, e vai ter uma feira de cursos, e o pessoal do PET vai estar lá para apresentar tanto o curso quanto o PET Letras, e eu acredito que vai ser uma experiência bem bacana. Você vai ter a oportunidade de conversar com graduandos, inclusive eu vou estar lá, não o tempo todo, mas talvez a gente se encontre lá. Maravilha. Ingrid, foi um prazer te conhecer, conversar com Prazer você. é meu. Sucesso na sua trajetória. Parabéns pela oficina. Obrigada. Muito linda a forma com que você fala do seu curso, o quanto você se identificou, o quanto você se encontrou nesse curso. A gente fica muito feliz de ver jovens promissores como você e que outros também venham ter oportunidade e amar e se encontrar no curso ali escolhido por eles. Também quero reforçar você que está aí, né, que a Universidade Federal ela abriu 125 vagas para o vestibular indígena 2026. Então já fica atento, tá bom? E
agradecendo a você que disponibilizou seu tempo para vir aqui trocar essa experiência com a gente. Foi muito bom essa conversa. É sempre muito bom falar sobre isso, falar quando os nossos jovens estão se sobressaindo, estão buscando, né, principalmente na questão de se preparar para esse mercado de trabalho, que cada vez mais fica acirrado, cada vez mais fica difícil. E a gente sabe que o estudo transforma, né? Transforma e abre portas. Exatamente. A educação é libertadora, já dizia Paulo Freire. Exatamente, com certeza. E nós vamos ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Já compartilhe essa informação. Vamos ficando por aqui. Eu sou a Adriana Carla com mais um Entrevistas DPE. Até a próxima. Tchau, tchau.